graça e paz, meu querido. Mais uma manhã de devocional com Deus, para compartilhar uma palavra de fé, de ânimo e de esperança. E eu queria já que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 14, no versículo 29. Vamos ler junto o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito assim, olha: Venha, respondeu Jesus. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequeno a sua fé, por que você duvidou? Olha só essa palavra que Deus vem nos trazer hoje, uma palavra de fé. A Bíblia narra essa história quando Jesus mandou os discípulos irem para o mar. Jesus mandou os discípulos irem para o mar. Chegando no mar, no meio do mar, houve uma grande onda, né? E Jesus não estava com eles, Jesus estava orando. Quando foi por volta da meia-noite, Jesus foi em direção a eles. Estava no barco, Jesus foi andando em direção a eles por cima das águas. E de repente os discípulos avistaram Jesus de longe. E eles ficaram com medo, eles ficaram aterrorizados, diz a palavra, porque eles pensavam que era um fantasma. Mas não era um fantasma, era Jesus. E é nesse momento que é a fala de Pedro. Quando Pedro diz assim: se és tu, manda eu ir até contigo. Jesus disse: então vem, Pedro. E Pedro veio por cima das águas, andou como Jesus andou. Só que tem uma diferença. Quando Pedro estava andando por cima das águas, ele olhou a onda, ele sentiu o poder do vento da onda e ficou com medo. Qual é o ensinamento que eu venho trazer hoje para mim e para você? Nós estamos vivendo momentos difíceis nos dias de hoje, mas eu quero dizer algo para você. Não olhe para o momento difícil, não perca o foco, olhe para Cristo, porque Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso socorro. Quando Pedro estava caminhando em direção a Jesus, e olha o que eu digo para você, foi Jesus que mandou Pedro vir. E a Bíblia diz que Pedro só sentiu o vento da onda e ficou com medo e ele começou a afundar. E naquele momento Pedro gritou e Jesus imediatamente estendeu a sua mão e socorreu Pedro. E disse: Pedro, por que tua fé é tão pouca? Por que duvidaste? Olha só o ensinamento que Jesus vem trazer para nós nessa manhã de devocional, meu querido. Por que nós estamos duvidando do poder dele? Por quê? Porque os momentos difíceis estão fazendo a gente se afundar em depressão, a gente se afundar em perca da esperança, em perca da fé. Nessa manhã Jesus quer nos dizer algo: ei, não percam a fé, porque eu estou convosco todos os dias. E olha só o que diz a palavra lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, meu querido, Jesus está com você nesse momento. Não tenha medo da circunstância ou do problema que está acontecendo hoje. Não tenha medo, não olhe para ele. Olhe para Cristo, porque Cristo é a nossa salvação. É Cristo que nos vai socorrer. E ele mesmo disse: eu estou com você até a consumação dos séculos. Ei, irmão, você não está só. Vou repetir olhando para você. Você não está só. Jesus está com você. Jesus está comigo. E olha só o que diz lá em Salmo 23, 4. Diz uma coisa muito interessante. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Olha só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Meu Deus, que palavra, irmão, dessa manhã. Uma palavra de fé. Eu quero dizer algo para você e vou repetir. Você não está só nesse momento tão difícil. Você não está só. Jesus está com você. Não se desespere como Pedro se desesperou. Não olhe para um momento difícil como Pedro olhou. Não olhe para o que está acontecendo como Pedro olhou. Não. Foque em Cristo, aquele que te salvou, aquele que um dia te libertou, aquele que um dia fez um milagre na tua vida, aquele que um dia te restaurou, aquele que um dia te tirou do mundo das drogas, do vício, restaurou tua família, restaurou teu casamento, te curou algum parente teu. Olhe para ele, porque é ele que é o nosso socorro.
E a Bíblia diz, meu Deus, para onde eu vou correr, para onde eu vou olhar, para onde eu vou caminhar? Eu olho para cima, porque Ele está lá em cima e é dele que vem o meu socorro. Então nessa manhã, meu querido, eu trago uma palavra de fé, uma palavra de Deus para você, e dizer para você que está me ouvindo hoje, Ele está aí do teu lado. Eu sei, é um momento difícil, eu sei, irmãos, é complicado. Eu não julgo Pedro porque em alguns momentos nós somos como Pedro, nós somos carne. Mas o que eu acho muito interessante é que quando Pedro gritou que ele afundou, meu Deus, ele estava lá e socorreu Pedro. Nós somos assim. Se por algum momento você balançar na fé e de repente você estiver afundando, grite. Grite. Pedro gritou e Jesus foi lá, estendeu a mão dele e tirou. Jesus fez aquilo que está escrito lá em Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, tu és o meu refúgio. Oh, meu querido, essa palavra me nos abençoar nessa manhã. E eu quero dizer para você, vou repetir para você, para ficar gravado na sua cabeça: você não está só. Ele está com você. O provedor, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que tem o poder da vida e da morte, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. É Ele que está bem aí do teu lado. Sabe essa coisa que você está sentindo? É Jesus que está aí do teu lado, dizendo: eu estou contigo, não temas, eu estou contigo. E por isso nesse momento eu quero orar. Eu quero agradecer a Deus, porque nos momentos mais difíceis Ele está conosco. Vamos orar. Pai, eu quero ser grato a Ti, Deus. Assim como naquele momento o Senhor ajudou Pedro, quando Pedro gritou, quando Pedro teve medo e ele afundou. E nessa manhã, Pai, nós queremos reconhecer que por alguns momentos nós sentimos medo. Mas nessa manhã nós gritamos pelo Teu nome. Assim como ao cego Bartimeu viu que Tu ia passando e disse: ô filho de Davi, tem compaixão de mim. E é nessa manhã que nós gritamos o Teu nome, filho de Davi, e dizemos: tem compaixão de nós, tem compaixão da humanidade. Traz cura, traz restauração. Tu és, Senhor, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és, Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que nos sustenta e aquele que nos guarda. Por isso, Senhor, nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, quero repetir para você: não desista, você não está só, Cristo está com você. Amém?